Como que você está com o jejum? Eu espero que bem. Tenho visto alguns testemunhos que estão me alegrando demais. E a meditação de hoje traz como título Andando em Antiguidade de Vida. Acompanhe a leitura de Romanos capítulo 6, dos versos 1 até o 7. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Só um parêntese. O texto não apoia a heresia do perfeccionismo. Fala de santificação em realidade. Santificação é algo que todo cristão deve ter. Você vive uma vida santa? Pare e pense na questão santidade, pecado, e me responda: você já deixou de fazer alguma coisa para Deus por causa de algum pecado? Talvez medo do julgamento de alguém. Eu fiz alguma coisa assim, assado, e aquela pessoa sabe que eu fiz isso, eu não vou me envolver com o projeto, porque vão me criticar? Afinal, sabem da minha história. Isso já aconteceu com você? Não permita que isso aconteça mais, se isso já aconteceu. Se nunca aconteceu, meu amigo, minha amiga, não se envergonhe. Cristo não te julgou. E se alguém está te julgando, está tomando o lugar de Deus, que é juiz. E essa pessoa precisa tomar vergonha na cara, porque ela faz uma coisa muito errada. Acompanhe a leitura agora de João, capítulo 3, o verso 16 e 17, para entender a questão de você não ser julgado ou julgada. O texto de João 3,16 é conhecido de muitos e muitas pessoas sabem até citá-lo de cor. Mas o texto do verso 17 nos ajuda a entender um pouquinho mais a questão do julgamento. Leia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lembre-se dos discípulos. Mateus, por exemplo. Leia lá em Mateus 9, verso 9, e você lerá o ofício de Mateus. Mateus era publicano, coletor de impostos, e muitas vezes roubava. Cobrava mais do que devia. Em outras palavras, ladrão. Este mesmo Mateus foi chamado por Jesus para servir, para ser um dos seus discípulos. Lembre-se também de Pedro. Mentiu, era um mentiroso. Jesus confiou nele também, não o julgou. Confiou nele. Paulo perseguiu os cristãos, até que Jesus lhe apareceu em visão, dizendo: Paulo, você não está perseguindo essa gente, está perseguindo a mim. E agora eu quero que você mude a sua tática, que você, ao invés de perseguir, salve as pessoas. E existem outras pessoas, outros discípulos, cada um tinha o seu defeito. Cristo não se importou com os defeitos, mas se importou com a capacidade de cada um. E você é capaz de fazer muito para o Evangelho. Pare agora e observe os dons. Cada qual tem o seu dom. Alguns o dom de falar, outros o dom de cantar. Alguns são hospitaleiros, outros têm o dom de exortar. Alguns o dom do ensino, e são diversos os dons, cada qual com o seu propósito ideal. E o fim de cada dom, o propósito para cada dom, é apressar a vinda de Jesus. Gálatas 2:20, por exemplo,
fala sobre a nova vida. Paulo, escrevendo à igreja de Galácia, disse que vivia não mais ele, mas que Cristo vivia nele. E essa é uma realidade que podemos viver hoje. Em Gálatas 2:20 diz o seguinte: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Perceba qual é a motivação de Paulo para viver uma vida santa, dizer que Cristo vive nele. Porque me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tem como não amar alguém que se entrega por si mesmo? Eu, Tiago Falcão da Silva, 25 anos, morador de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Se estivesse hoje sequestrado, você pai, você mãe, trocaria o seu filho para me salvar? Tenho certeza que não. Deus fez isso por cada um de nós. Tínhamos uma sentença de morte, porém, Deus enviou o Filho, seu Filho amado, para trocar o lugar conosco. Portanto, se você é uma pessoa crítica, arrependa-se. Pare de criticar as pessoas que estão ao seu redor. Aprenda a observar as qualidades. Você tem defeitos, eu tenho defeitos, todos temos defeitos. E por que no começo eu falei que aquele texto de Romanos não apoia a heresia do perfeccionismo? Perfeccionista é chato por natureza. Ele enxerga defeito em tudo, menos em si mesmo. Não seja assim. Aprenda o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que Cristo não veio ao mundo para julgar, mas para salvar. E aprendendo isto, poderemos, dia após dia, viver uma vida melhor, uma vida santa, uma vida em comunhão e união. E o reavivamento e reforma que tanto aguardamos poderá acontecer na minha e na sua vida. Assim poderemos cumprir aquilo que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, os versos 9 até o 13. 2 Pedro 3, 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada? Ele é, pelo contrário, longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aí vem o verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Esperando, e isso é também importante, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Um local justo é um local isento de crítica, isento de julgamento. Meu amigo e minha amiga, decida agora servir a Deus, evitar os olhos críticos. Quando Jesus disse que existem os hipócritas que olham para o cisco no olho do outro, mas são incapazes de olhar para a trave que tem no seu próprio, ele estava querendo dizer que quem somos nós para julgar uns aos outros? Somos incapazes de ver os nossos defeitos, mas somos capazes de ver os defeitos dos outros? Como é que isso acontece? Não pode ser assim. Guarde na mente uma frase. Antes de falar mal de alguém, liste 10 dos seus próprios defeitos e tente corrigi-los. Quando conseguir corrigir esses 10 defeitos e aí pensar que já pode julgar alguém, repita o processo. Deus está ansioso para que estejamos preparados, para que Ele logo possa voltar. Você está preparado? Você está preparada?
esteja se preparando desde já e que Deus esteja presente em sua vida. Se você agora deseja entregar a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele te transforme, para que Ele te use e para que Ele te ajude a vencer o pecado do julgamento, ore comigo neste momento. Incline a cabeça, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, te agradecemos por ter deixado a Bíblia, onde podemos aprender a respeito das tuas verdades, e te pedimos, Pai, que nos ajude a evitar o pecado da crítica e do julgamento. Que possamos estar, dia após dia, reservando tempo para observar as qualidades das pessoas e apressando a sua vinda, tendo um viver santo e piedoso. Tome nossas vidas, Senhor, em tuas mãos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.